seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Interaction. Nesse episódio, nós vamos nos apresentar a nossa empresa, eu e o Bruno que está aqui comigo, falar de questões reais empresariais, de oportunidades e problemas de melhoria e explicar um pouco como é que é o modelo Interaction de fazer negócio. Vamos nessa? Então, Bruno, gostaria de te pedir para você se apresentar, começar se apresentando para o pessoal e para a galera. Com prazer. Que porventura não te conheça, porque você tem programa, né? No Instagram você tem o seu programa, né? Olha, eu acho que não conhece ainda, mas eu tenho um canalzinho de YouTube, eu falo de investimentos e ações. Pois é. Mas que bom que a gente está aqui, né? O primeiro episódio, né? Que bom que a gente está conseguindo fazer. E é isso aí, eu sou seu sócio, a gente se conhece há alguns anos já. Uhum. Talvez a gente pareça ter uma idade diferente, mas a gente... tem mesmo, de fato. Mas a gente se dá muito bem. E a Interaction é uma empresa recente, é um dos projetos que a gente já montou aí juntos, né? Uhum. E eu sou economista, sou internacionalista de formação também. Trabalhava em mercado financeiro, trabalhei em banco e tal, e chegou o momento de trabalhar mesmo para mim. Uhum. Sempre achei que ia empreender e o momento chegou de uma forma meio forçada. Não fui eu que falei, basta, agora é a hora. Acabei saindo e sendo saído ao mesmo tempo. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? E um amigaço, um amigo de berço me deu esse direcionamento de ser consultor empresarial, né? Então é isso que a gente faz hoje. E sou analista de investimentos também. E agora, a parte mais importante de todas é a Interaction. Então, essa é a breve apresentação aqui. Isso é uma coisa também que o Bruno e eu temos histórias de vida completamente diferentes, mas a gente acabou se cruzando exatamente por isso, pela questão de consultoria, né? Meu nome é Rodrigo Peçanha, eu trabalhei durante muitos anos, mais de 28 anos, em grandes indústrias da área de consumo. Iniciei na área de marketing, praticamente como estagiário na Unilever, depois eu fui estagiário e trainee e assistente de marketing na Colgate, gerente de produto na Johnson & Johnson, por mais de 3 anos, aprendi muito lá, uma escola grande de desenvolvimento de projetos na época. Depois eu fui para a Danone, fiquei 3 anos na Danone, tive bastantes experiências internacionais, depois eu fiquei 11 anos num grupo chamado Arcor, um grupo argentino, muito interessante. Na época que eu estive lá, tínhamos muita liberdade de criação, especialmente de lançamento de produtos, criação de tudo, de campanha. Lá eu fiz tudo, o que você pode imaginar. E depois da Arcor, 11 anos, né, bastante tempo, cuidando de diferentes categorias de negócio, diferentes tipos de consumidor e em regiões do país diferentes também, porque a Arcor atua muito regionalmente, com distribuição, com vendas. Eu fui trabalhar numa empresa alemã, chamada Henkel, com uma responsabilidade diferente, responsabilidade sobre marketing regional, que a gente chama, mas aí é de mais de um país, né? Chama Conisul. Brasil, Chile, um pouco de Argentina, um pouco de Paraguai, Uruguai, essas coisas. E onde também tive essa oportunidade de trabalhar com equipes globais de marketing. Então, eu era o representante do Conisul, existia um representante a América Latina Norte, Estados Unidos, depois Oceania, que a gente chama de APAC, Ásia-Pacífico, Europa Leste, Europa Oeste. Então, toda vez a gente se reunia para fazer análises de mercado, para fazer suas propostas, para falar de campanhas. Isso me deu muita visão global de marketing, de como o ser humano pode ser muito parecido em algumas coisas, em alguns mercados, mas pode ser completamente diferente em outros. E, finalmente, para terminar minha experiência corporativa, eu passei pela área de vendas, fiquei 5 anos, teve uma oportunidade para ir para a área de vendas dentro da Henkel, eu fiquei 5 anos responsável pela área de vendas no Brasil, da área de consumo. Também foi uma experiência muito rica para mim. A área de vendas tem uma conexão forte com marketing, mas ela tem suas particularidades e isso foi uma escola também, né? Implementei vários programas ali de planejamento, de utilização de verbas comerciais, muita coisa que não tinha e eu desenvolvi. E deu certo, tive muitos contatos e usei muito da minha criatividade também, principalmente em trade marketing com os clientes para fazer campanhas exitosas. Isso me deu muita visão de mercado e a área de vendas ela é muito importante porque ela executa a estratégia que muitas vezes não é pensado por ela mesma. Isso eu precisava mudar, né?
Então, eu falei um pouco de mim. Acho que a gente falou um pouco do nosso background. E acho que vale a pena agora a gente falar o que é a Interaction, né? Na final, né? Você gostaria de... É desafiante de definir a Interaction. Exato, é um Desafiador. desafio. Então, um desafio. Eu acho que o desafio, você encara esse desafio. Vamos lá. Vou começar, talvez, falando como ela começou. Acho que é importante. Sim. Né? A gente se cruzou nessa etapa da vida de empreender os dois, né? Exato. E acho que empreender, para quem estiver vendo, para quem empreender aí, eu acho que sabe as dificuldades, né? É muito difícil. Pô. Por vários prismas diferentes. Sim. E um deles, talvez o maior deles, seja gerar cliente. Não sei, né? Talvez, se não fosse, talvez seja o maior. E a gente, nessa experiência de empreender, de tentar achar bons parceiros, bons clientes, estruturar a empresa, acho que criou a Interaction. Acho que foi mais ou menos Foi mais isso. ou menos. Você falou tudo. Porque os empreendimentos têm fases, né? De maturidade do negócio. E você, como empreendedor pessoal, também tem a sua maturidade como empreendedor. Com certeza. Né? Lógico, se você já é empreendedor, porque veio de uma família que tem um negócio estruturado e você entrou no negócio, é diferente. Se você recebe tudo aquilo que já foi pensado pelos anteriores, né? E vai desenvolver os seus próprios no futuro. Mas quando você começa, né, folha branca, tábula rasa, que a gente chama, né, exatamente do zero, eu acho que a primeira fase do empreendedor é ele sentir a diferença entre ser empreendedor e ser um funcionário. Muito bem falado. E por mais que você possa ter passado por cargos altos, CMO, CTO, CFO, ou mesmo CEO, né, de operações nacionais, regionais, mundiais, cara, você pode pegar um CEO de uma operação. Quando ele vira empreendedor, muda completamente, porque você não tem os mesmos recursos, você não tem uma marca formada, e aí a dor é a mesma para todos. É lógico que tem gente que começa empreendendo na raça, porque precisa sobreviver, porque não teve oportunidade de estudar e ter uma grande cargo em algum lugar, mas tem gente que, quando sai da grande corporação, sofre do mesmo jeito. E aí o primeiro sofrimento, eu concordo com o Bruno. Eu acho que começar a se posicionar para ganhar cliente, né? Qual é o pitch, qual é o discurso, o que você vai falar? Acho que muito importante é entender o seguinte, a diferença de você estar numa empresa e falar com outra empresa, ou com outro funcionário de outra empresa, outro gestor, outro C-level, enfim, é muito diferente de você estar empreendendo e você ir caçar seu próprio cliente, ou até você negociar com o seu cliente. É muito diferente, né? A mentalidade é outra, as expectativas são outras. Sim. E atender, né, quando você fala de serviço, especialmente, é muito difícil. As pessoas não esperam que você entregue só o que você combinou. Você sempre tem que entregar mais. Entregar um pouco mais. Então, acho que essa quebra de, olha, eu estou numa empresa, estou estruturado e os leads chegam para mim, eu tenho aquele trabalho para fazer, é muito diferente de quando você tá bom, agora sou eu tô com a camisa da minha empresa. Eu presa, perfeito. Aí você se debate com como é difícil essa mudança. Essa é uma fase então, de negócio. E aí os negócios vão crescendo e tem outras etapas, né? Aí tem a dor do crescimento. Deu certo. O meu serviço pegou, né? Eu achei o cliente ideal, eu sei como falar com ele, eu achei um jeito de gerar novos clientes, de atender, montei uma equipe, mas de repente você tem aquela fase de, olha, a dor do crescimento. Vou ter que ter funcionário ou colaborador de alguma espécie, não fazem o que eu estou pedindo, a gente não consegue se acertar, não está saindo na qualidade, a quantidade de venda é maior, né? Seja de serviço, seja de produto, mas as coisas não estão saindo como exatamente saíam no comecinho. Também é outra fase importante do empresário. E por último, né, quando você já conseguiu vencer todas essas etapas iniciais e o negócio está no auge e, como diria um ditado chinês, a semente do fracasso, ela está no sucesso, assim como o sucesso está no fracasso. É o yin e yang, né? Por isso que ele tem aquela... Na parte preta tem a parte branquinha e na parte branca tem aquele pontinho preto. Porque é importante ver. Quando a empresa está super no auge, de repente aparece um desafio, uma mudança de mercado, né? Você entra numa zona de conforto de achar que o seu produto é o melhor e acabou, ou de achar que o seu preço é imbatível. Qualquer coisa do gênero que leva você a se acomodar, né? Acomodar. Leva você a se acomodar. Então, a gente, no fundo, criou a Interaction, que nosso desafio é definir, né? Pensando como consultores, como é que a gente poderia atender empresas diferentes, de vários tamanhos,
mas todas que têm esses passos. O empreendedor, Exato. a dor do crescimento e a acomodação e a decadência. Talvez tentar juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Preço, com uma qualidade boa de serviço, com achar cliente, Exato. com atender uma demanda de mercado, com né? Acho que um quebra-cabeça de algumas peças que a gente está tentando juntar numa só. Sempre é um quebra-cabeça, mas eu acho que a dificuldade do empreendedor é o seguinte, a gente tem dificuldade de olhar para si mesmo. Muito. Então, o empreendedor, quando está sozinho, que ele não tem conselheiros, não tem uma estrutura para olhar para ele precisa conversar com alguém. Precisa falar, cara, estou sentindo isso, será que é isso mesmo, isso, aquilo? É legal ter alguém para você bater bola, para começar. E nas fases todas, né? Quando você já está uma empresa grande, cheia de funcionários, com diretoria, com tal, aí você tem um outro problema. Como empreendedor, como dono ou CEO do negócio, que é as pessoas conversarem com você sinceramente sobre o negócio, né? Então, assim, não querem falar que temos um problema, o rei está nu, porque eu, como funcionário, tenho que tomar cuidado, senão ele pode não gostar, né? Esse é outro problema também que os empreendedores bem-sucedidos sempre vão resolver. A nossa proposta da Interaction é o quê, então? Ser um hub de soluções empresariais para empresas de todos os tamanhos e que estejam em diferentes fases. Ou quer você esteja começando a empreender, quer você esteja na dor do crescimento, quer você esteja na acomodação e sentindo que as coisas estão começando a não dar mais tanto certo como costumavam dar, nós estamos ali para ajudar. Vamos explicar um pouco o que é hub de soluções? Nossa, tirou daqui. Eu estava pensando se valia a pena entrar nessa questão de hub, né? Hub, eu gosto de usar um exemplo, às vezes, daquela portinha USB, né? Uhum. Chama de hub, porque tem várias entradinhas. Várias né? entradas. Mas hub nada mais é do que uma coisa centralizadora, né? Onde você tem várias saídas, né? Vários caminhos. Uhum. E é isso que a gente quer fazer exatamente. A gente quer, como você colocou muito bem, trazer vários caminhos e várias soluções e várias saídas para todo tipo de empresário. Então, por que um hub de soluções? Porque ele tem a possibilidade de pegar diversas áreas da empresa dele e vir até nós procurar a nossa solução, a solução dele que a gente pode fornecer. Acho que é mais ou menos isso. Né? É bem isso. Uma questão que explica o hub de soluções foi exatamente o fato de o Bruno ter começado como consultor na área financeira. Eu acho que a área financeira é uma área que sempre é a área que mais monitora, né? O cara financeiro, ele tem uma tara por controle, né? Eu sempre falava para os estagiários que trabalhavam comigo, eu falava, rapaz, se você gosta de controle, não é de dinheiro. Se você gosta de dinheiro, você tem que trabalhar em vendas. Agora, se você gosta de controlar, você tem que estar na área financeira. É verdade. E gosta de controlar. E a área financeira é o lugar onde as coisas aparecem, mas não necessariamente onde está a origem do problema. Acho que é a febre, eu gosto de falar que é a febre. A febre, onde os sintomas estão aparecendo. Epa, estamos sem caixa, opa, não tem dinheiro para pagar aqui os salários, coisas assim, né? Mas, peraí, mas por quê? Né? E quando você começa, raramente, né, nos seus trabalhos, uma consultoria financeira ficava só no financeiro. Não sei se você pegou alguma que só ficou no financeiro. Acho que nenhuma. Nenhuma. Né? Por quê? Porque a empresa é um organismo. Né? Então, se você tem, por exemplo, eu vou dar um sintoma, né, de empresa que eu trabalhei já, né, nem vou falar qual. Quando você tem um preço alto com relação aos seus concorrentes, mas a sua margem é baixa, estranho, né? Se você tem um preço alto e margem alta, você fala, bom, eu estou cobrando caro, então a minha margem é alta, tudo bem. Aí eu pego uma parte dessa margem alta, reverto em propaganda, em marketing, e posso manter um preço alto, e esse é um modelo de posicionamento. Mas quando a tua margem é baixinha, mal dá para cobrir os custos fixos, e o teu preço é mais alto que seus concorrentes, será que você tem um problema no custo? Provavelmente. Né? Então, isso pega no financeiro. Você ter uma margem baixa, trabalhar perto do ponto de equilíbrio, é ruim, é difícil. E o financeiro reclama, eu não tenho recurso. Mas aí você tem que ver qual é a origem. Né? Então, você pode ter um problema de custo, não adianta você querer aumentar mais o preço, que o mercado não vai aceitar. Por mais que a sua marca seja conhecida, você tem que olhar os seus custos. Então, a gente percebe. E aí, os custos podem estar relacionados a 1000 coisas. Indiretos, pode ser custo de fabricação, de matéria-prima, está comprando mal. Então, a gente percebe o seguinte, a Interaction percebeu que as questões empresariais são como um organismo. E a gente quis montar algo como se fosse um hospital, vamos dizer assim, né? Para atender um ser humano de ponta a ponta. Então, a empresa é de ponta a ponta. Eu não sei se você gostaria, acho que vale a pena, da gente dar alguns exemplos de quais são os tipos de
especialidades Sim. que nós temos no Hub. Até porque a ideia é que eles venham aqui conosco, né? Até a ideia é que nós vamos trazer todos eles para vocês conhecerem. A ideia é exatamente essa. A gente tem especialistas que trabalham em parceria conosco, podem resolver eventualmente um problema pontual seu, da sua empresa. Ah, é isso. Tudo bem, está localizado. Mas eles podem se unir num projeto maior para resolver uma questão que é mais complexa. Então, se puder dar o exemplo... A gente não deixa de ser uma empresa, né? O Hub talvez seja o nome para melhor exemplificar como a gente trabalha, né? Mas a gente é uma empresa. Então, a gente separou em 4 grandes áreas, né? Como as empresas separam. Também separam. Talvez as grandes empresas tenham mais áreas, mas se a gente for subindo essa árvore, vai cair nesses 4 grandes grupos, né? Sim. Então, acho que a gente poderia começar falando dos núcleos, talvez. Vamos falar. A gente pensou em separar em 4 núcleos, né? Então, financeiro e legal. Sim. Porque a gente viu essa interação entre as duas áreas, né? Dependendo... Sim. Geralmente o CFO fica com a área legal também. A menos que a área legal tenha, né, uma diretoria, mas que responda direto ao CEO. Mas, em geral, eles respondem mais ao CFO, né, por alguma razão. Então, a maior parte dos legais, dos advogados, ficam embaixo desse centro aí, que é o financeiro. CFO acaba sendo o imediato e abaixo do CEO, é o CFO normalmente, é o meu bração direito dele, né? Pensamos em marketing e vendas, que inclusive é o seu núcleo, você vai ser o diretor desse núcleo. Exato. RH e o TI e operações, que a gente também vê essa sinergia, essa sincronia entre o TI e o operacional, né? Total. E TI foi uma dificuldade pra gente, porque a gente percebe que TI hoje é uma área que ela espalhou, né? É como se fosse o sistema sanguíneo do corpo, né? Leva o oxigênio para cada órgão, então assim, não tem área que não dependa de TI. Só que a gente precisava de localizar ela em algum lugar. Ele falou, TI está com TI. E o TI está em todas as áreas. Eu vim de Uber para cá, e o meu Uber, um cara incrível, inclusive, e ele tem uma imobiliária, ele compra os imóveis, põe para alugar, que é um modelo de negócio normal. Estava trabalhando no Tribunal Superior de Justiça, não sei aonde, e a carreira dele começou em corretora de banco porque ele fez engenharia mecânica e trabalha com dados. Então, a gente vê que né, não tem limite para quem trabalha nessa área hoje. Não tem. Por enquanto, né? E a gente colocou junto com operações, aí eu acho que é uma coisa de empresa de serviço. Nós somos uma empresa de serviço. Sim. Né? Quando você tem uma indústria, principalmente, pode ser de vários tipos, né? Montadoras, enfim, qualquer indústria. É lógico que a hora de operações é muito importante, porque é onde é a transformação, né? O processo tem matéria-prima que você transforma e sai um produto acabado na ponta. É maravilhoso, né? Copo d'água, extrai a água, copo d'água, põe no copinho de plástico e fecha e manda para vender. Do mais simples até o mais complexo, foguete, é uma transformação. E a área de operações aí, ela é muito importante. Já na área de serviços ou comércio, você tem parte de logística, que está geralmente dentro de operações. Para comércio é super fundamental, né? Como entregar as mercadorias. E na área de serviços tem, hoje em dia, até um desenvolvimento grande do que eles chamam de operações, que são os processos que você vai fazer para entregar o serviço. Por mais que o serviço possa depender ou de uma pessoa, ou de um aplicativo, ou de uma tecnologia, você tem um processo, um procedimento, e isso é muito importante, seria uma área de operações. Então, a gente colocou TI junto com operações, porque essa área de operações também é muito ligada à TI, ela não vive sem TI, né? Geralmente, quando não é a própria TI em si mesmo, né? Hoje, robô fazendo IA, né? Então, a gente localizou assim. É isso mesmo. Dentro de cada núcleo, então, tem o quê? Temos nossos afiliados, que são especialistas, né? São prestadores de serviço, que são especialistas em suas áreas. Sim. E que vão ser a nossa equipe, vão ser nosso time para quando a gente for solucionar esses problemas dos empresários que nos procurarem, né? E são as pessoas que a gente quer trazer aqui, inclusive, para conversar, para ensinar alguma coisa da área, fazer um comentário de alguma notícia importante, alguma coisa que está sendo relevante naquele momento. Vamos trazer para vocês conhecerem o grau de conhecimento deles nas suas respectivas. São pessoas que um dia decidiram empreender também, alguns deles desde jovem, como os caras de TI, né? Ambos saíram da faculdade já fazendo coisa, alguns começaram a empreender depois de ter uma experiência, né, de anos dentro de grandes corporações, e aí também abriram seus negócios, mas o fato é que cada um deles tem aquilo que eles entendem mais, a sua especialidade. E ninguém sabe tudo, nem em TI, nem nada. Então, o legal é que, obviamente,
você tem um especialista ali que, por exemplo, tem um cara que tem uma empresa de desenvolvimento. Ele sabe desenvolver um software, né? E sem dúvida que sabe. Um ERP, alguma coisa assim. Mas ele pode precisar do auxílio num projeto de um trabalho de um especialista tributário, porque passa por essa área, por exemplo, que ele está desenvolvendo, passa por melhorar a performance nessa área, ou precisar de alguém especializado em processos para redesenhar os processos Eu ia falar isso, é muito comum. Ele começa a desenhar o software ali e ele vê que até para ele poder implementar ou fazer funcionar direito, outras áreas precisam funcionar melhor. Outras áreas precisam funcionar. E o processo, às vezes, está engargalando, né? Então, você tem uma logística que ela não vai mais rápido ou mais barato porque ela não recebe os pedidos já como deveria dos clientes. Então, às vezes está se relacionado com políticas comerciais. Ou seja, tudo se relaciona com tudo. E aí que está a brincadeira da Interaction. Você pode vir para a Interaction, depois a gente vai explicar um pouco esse processo, né? Você vai conversar com alguém do núcleo, que vai ser o que a gente estava falando do líder de núcleo. Então, exato. Nessas cada 4 núcleos que nós falamos, tem um cara que vai te receber e vai entender onde está a oportunidade de melhoria do seu negócio. Tô com um negócio aqui que não tá... Tô achando que o engajamento está baixo. O que te faz pensar que o teu engajamento dos funcionários está baixo? Absenteísmo, falta, pessoas que não estão entregando o máximo que podem, deixa às vezes o cliente na mão. A gente faz o churrasco, ninguém vai. Churrasco, ninguém vai, o clima não tá legal, muita fofoca no corredor. São sintomas, né? Primeira pessoa que você vai bater esse papo sem você precisar ouvir uma demonstração de produto, né? Sem alguém querer te vender imediatamente alguma coisa, uma solução. Cara, calma. A gente aqui gosta de conversar com o cliente. Então você vai num evento Interaction, depois a gente vai falar disso, e vai conversar primeiramente com o líder do núcleo. O que você está sentindo de necessidade ou de oportunidade? E aí ele vai entender mais, porque ele é um profissional experiente, é um consultor, alguém que veio de mercado, que tem experiência tanto em trabalhar do outro lado do balcão, trabalhar como gestor, mas também como consultor, e ele vai, junto com você, explorar essa problemática. Só esse papo já vale dinheiro, a gente não cobra nada quando você vem no evento da Interaction. Muitas empresas cobram essa entrevista ou esse primeiro papo, né, essa prévia. Totalmente. Escritórios às vezes cobram um parecer, né? Você faz Sim. Então, e a gente, obviamente, não, como você falou. A gente está fazendo um evento que a gente está chamando empresários para vem conversar com a gente. Não precisa ter medo, né, de falar o que você está sentindo, mostrar alguma fragilidade. Você está conversando com o médico. Até por isso o nome que você cunhou, né? Interaction. Tá com X, mas não o action é para dar essa coisa de ação, mas é interação. Ação entre as partes. Né? E também o A grande, porque a gente quer falar o seguinte: depois que você teve esse papo, vai haver ação. A ação é muito importante. Não existe conhecimento. O conhecimento é algo que tem que ser aplicado, senão ele não existe, na verdade. Mas é isso. Então você vai conversar lá com o líder de núcleo. E o líder de núcleo vai de repente, localizar quem é que pode ajudar a resolver esse problema, certo? Dentro do núcleo. É isso aí. A ideia é que a gente traga esses caras com dor, né, para usar a palavra da moda aí, né? Quem empreende ouve muito, né? A minha dor, qual é a sua dor? Então, ou oportunidade, né? Oportunidade também. É uma palavra boa. E aí esse cara chega até a Interaction com uma dor ou procurando uma oportunidade de melhoria no seu negócio. E aí ele vai conhecer os nossos especialistas dentro de cada núcleo. Exato. Se a dor dele for no núcleo financeiro, ele vai conversar com o líder e com os especialistas daquele núcleo. A conversa vai começar por aí. E aí, essa é um dos diferenciais, né? Fazer uma coisa um pouco mais humana, talvez, um pouco mais preocupada, né? Totalmente. A gente não faz consultoria e vai embora, e acabou. Exato. Eu acho que isso que você está falando é fundamental. Então, são alguns diferenciais. Então, a gente tem um hub que tem lá os especialistas, cada especialista tem uma sua própria empresa, é bom que se diga. Né? Exato. Ele vai vir, o empresário, vai conversar com esses especialistas e com o líder de núcleo, numa boa, sem compromisso, sem nada, para entender um pouco mais da problemática dele. E, eventualmente, a coisa é muito localizada, né? Do tipo, cara, eu tenho aqui um problema de impostos, eu estou com questão com a Receita Federal. Cara, você precisa de um especialista tributário, né? Então, assim, em primeiro momento. Depois pode até que pode ser que o problema de imposto foi gerado por um problema no processo. Pode ser que não, né? Pode ser que você não pagou porque não quis, pode ser que você deixou de pagar porque não sabia. Então, depois tem que achar a origem. Mas, num primeiro momento, eu tenho que resolver esse problema. Tem um advogado tributarista? Tem, né? E aí você vai lá e já resolve com ele.
A Interaction não vai necessariamente agir, ela já está agindo, trazendo ele e te apresentando por esse advogado tributarista que vai conversar com você. Mais tarde vocês vão vocês vão combinar uma reunião e vão aprofundar, e ele vai fazer uma proposta comercial para resolver o teu problema. E assim funciona esse primeiro nível de contato de uma pessoa interessada, de um empresário, com os nossos especialistas. Fechei o meu problema. Pode ser até que você chegue à conclusão seguinte: cara, eu tô com um problema, aquele que eu falei, né, que é típico, né, do baixo engajamento, eu não sei a raiz. E, pode ser que seja um problema que tenha mais de uma causa. Sim. Pode ser problema na liderança, pode ser problema de localização. Normalmente é na liderança. Normalmente, não, quase sempre é, né? Mas assim, não é que significa que você vai jogar fora a liderança, né? É Às só vezes uma precisa questão fazer um treinamento para esse cara. Orientação. E aí são múltiplas causas possíveis e você ainda está perdido. Aí a gente tem um produto para dentro da Interaction que ajuda muito nesse momento. Muito. Você queria falar um pouco da clínica? A clínica é um negócio muito legal, porque entra um pouco naquela parte do que a gente acabou de falar, de precisar fazer essa entrevista com o cliente, né? Um pré-diagnóstico. A gente passou eu especialmente passei algumas situações onde eu cobrei demais e cobrei de menos. Então o cliente vem e fala para mim: meu problema é esse. Olha, tá bom, a gente vai cobrar X. Aí chegava na hora e não era muito mais coisas, mas a gente presta serviço, né? E vocês que prestam serviço aí sabem. Quando você assina um negócio, finalmente consegue fechar um cliente. Sim. E fala: putz, mas eu vou precisar cobrar mais por isso, esquece, né? E também aconteceu o contrário. Eu achei que ia trabalhar 6 meses, trabalhei 1 mês e cobrei por 6 meses. Então, para ser justo conosco e com os clientes e com os prestadores de serviço, a gente pensou também nessa questão do pré-diagnóstico, que encaixa muito dentro da clínica. A clínica é uma ideia de conseguir extrair da melhor forma possível a dor desse cara, né? Exato. A clínica tem 2 elementos, um meio da psicologia, né? Que é o seguinte: a gente tende a esconder da gente mesmo aquilo que a gente não consegue resolver ou não tem o recurso, não tem recurso emocional. Puta, esse problema para mim me pega um gatilho, eu não quero nem ver. Ou pega um problema que você não tem conhecimento mesmo. Então você fala: cara, eu sei que tem alguma coisa que eu não sei identificar o que é e eu nem mexo com isso. E é duro pra gente mesmo assumir quando eu não sei fazer isso, eu não quero que os outros saibam que eu não sei. Exato. Então tem a questão vou do jogar ego, pra baixo do né? tapete. Exato. Como é que eu vou mostrar pro meu sócio que eu não sei, ele espera que eu saiba, ou pra minha esposa, ou pros meus clientes, menos ainda, pelo amor de Deus. Exato. Vendi pro meu cliente que eu sabia fazer isso e não sei. Agora eu não sei, ou não tá dando certo. Bom, enfim, a clínica tem esse lado de calma, né? É o seguinte: ninguém te conhece aqui. Ninguém necessariamente é o teu amigo ou está esperando nada de você. Mas nós temos vários especialistas que podem sentar com você numa hora e meia de online, né? De operação online que a gente faz. A gente marca uma data e todo mundo está lá nessa data online para te ouvir qual é o teu negócio, teu modelo, como você ganha dinheiro, como você espera ganhar dinheiro com aquele negócio, né? Sobre um determinado problema. Olha, eu tenho um problema, meus funcionários não estão engajando. A gente voltando no exemplo que a gente está seguindo aqui do engajamento, né? Cara, tem muitas razões. E o legal de você ter os especialistas, são 8 especialistas, mais o moderador, que é o líder de núcleo, conduzindo esse assunto com você, com perguntas, e te ouvindo. E aí são pessoas que não te conhecem, então não vão ter o pudor de não querer te ofender. Às vezes é mais fácil falar com um estranho do que falar com um amigo ou com um familiar, né? Muito mais. Então são pessoas que não vão te conhecer, vão ser especialistas naquilo e vão ser especialistas naquilo muitas vezes com prismas diferentes. Vai ter gente do RH, mas vai ter cara do marketing ali, vai ter cara do operacional ali. Exato. Então ele vai ver o problema de outros prismas, dependendo do seu negócio, né? O seu tipo. Se você tem uma agência de publicidade e está com problema de engajamento, é legal ter pessoas que já trabalharam em agência porque já passaram esse problema. As peculiaridades da agência. Se você tem uma indústria, é legal ter alguém que já trabalhou em indústria, em fábrica, chão de fábrica, conhece os meandros ali, fora outros profissionais, né, de RH, como o Bruno disse bem, ou das áreas que estão circunvizinhas a RH prestando serviço ali. E aí a clínica, o objetivo da clínica é exatamente a gente fazer um pré-diagnóstico já daquele problema e você, como empreendedor, como empresário, sentir, cara, realmente aqui existem mais de uma causa que podem explicar essa falta de engajamento, né? Eu não estou seguro se eu estou pagando o salário correto, eu não estou seguro se a descrição de cargo já corresponde ao que eles estão realmente fazendo, né? Então, olha, qual é a descrição de cargo? É essa. E o que eles fazem na prática? Isso aqui.
Você fala, então tá uma bagunça, Sim. né? Porque aí você já está fazendo um salário. Pode virar um problema trabalhista. Pode virar depois. também tem o lado legal, mas simplesmente as pessoas não estão fazendo aquilo que você espera que elas estivessem fazendo, ou elas estão fazendo o que você manda fazer, mas não aquilo que elas deveriam estar fazendo. Então você tem que dar, né, uma descrição de cargo que vai corresponder a uma responsabilidade e a um salário. Simples assim. Mas acontece que a coisa já saiu desse eixo, e é por isso que as coisas não começaram a não dar errado. Você não está contratando certo, você não está descrevendo o cargo, não está pagando o que deveria, o mercado aponta outros salários, e aí você começa a ter problema. Então, quando você está nessa questão, o que é importante na clínica? É um problema específico, né, um escopo bem claro, e que vai ser enxergado por especialistas daquela área do problema e outros convidados que possam complementar uma visão sobre a questão. Você sai de lá, vamos dizer assim, tendo mais consciência, né? Olha, acho que sai revigorado, energizado, mas na prática, né, palpável, sai com muito mais consciência. Você sai até com um plano de ação, né? Você pode não saber como colocar aquilo em prática, como tirar do papel, pôr a mão na massa, mas você sempre sai com mais de um plano de ação de como resolver isso. E que foi pensado com a ajuda de especialistas e com a sua participação, que é isso importante. Exato. Você está no centro, é um roda viva ali, você está no centro. Olha, ótimo exemplo, nossa, é um roda viva, ótimo exemplo. Você está no centro respondendo, isso aqui eu percebo. E outra, Ótimo exemplo. não tenho resposta. Você também pode ser, né, humilde e falar, cara, olha, você está me perguntando uma coisa que eu nunca pensei. Se a gente conseguir fazer uma pergunta relevante, não irrelevante, mas que você nunca pensou, ganhamos um dia. Talvez aquela pergunta que teve na clínica da semana passada. Exato. Né? Aí você usa o produto que você está vendendo na sua empresa, aí a pessoa fala, né? Então, Todo mundo, os 8 ficaram ali, uau, né? Uau, né? Então, né? Então a clínica tem esse mérito. E a clínica, então, é um serviço que a Interaction oferece junto a partir dos seus afiliados e que tem um preço, né, bastante baixo pelo que ela oferece, mas o que ela permite? Uma visão melhor. Aí vamos passar para o outro serviço Interaction, né? O outro serviço Interaction é a partir de uma clínica você chegar à conclusão de que você precisa de uma ajuda externa realmente para resolver o teu problema. Que parece que a gente está lá de fato, né? Ajudar, para isso que a gente está lá. Então, assim, a primeira vez, conversei com o líder de núcleos especialistas, não localizei muito bem quem é que vai me ajudar melhor. Eu ainda não estou maduro para entender meu problema. Fiz a clínica, amadureci com relação ao meu problema, agora eu está bem localizado, mas eu não tenho recurso dentro da minha empresa para conduzir essa solução. A Interaction oferece projetos de consultoria, que a gente chama de projeto de consultoria integrada. Por que integrada? Porque ela vai integrar mais de uma especialista ali, provavelmente, no projeto. Porque se fosse uma especialidade única, o exemplo do tributário, ele já teria falado com o advogado tributarista e já teria resolvido o problema. Eu adoro quando você explicou dessa forma e eu importei essa... quando é um processo transformacional na empresa. Isso. Você descreveu perfeitamente, assim, acho que a gente pode incorporar. Quando você precisa fazer uma mudança que transforme o rumo da empresa, acho que é hora de fazer uma consultoria conosco. É isso mesmo. Falou bem, Bruno. Porque muitas vezes é a hora que a gente pega... É a hora das grandes empresas, né? A gente trabalha com pequenas, médias empresas e até grandes. Elas têm... As maiores têm mais dificuldade de transformar, porque o sucesso... por isso que a semente do fracasso vem no sucesso. Tava fazendo tudo, tava dando certo até agora. Certinho, desse jeito aqui. Eu não quero mexer. Só que os resultados não estão vindo desse jeito. E aí chega na hora de você ter que transformar algum aspecto. Ou os gargalos aparecem, né, de maneira abrupta no resultado financeiro, no resultado de market share, de participação de mercado, ou na satisfação dos funcionários. Então, a gente percebe que às vezes você precisa de partir para uma transformação. E uma transformação sempre vai envolver mais de uma área. Né? Porque é que nem uma teia de aranha, você puxa, ou um cobertor, você puxa aqui, não, você tem que puxar tudo mais ou menos. Não adianta você melhorar a logística se você não tiver mais pedido, ou se você tem mais pedido, você não tem logística. Se você tem pedido e logística, você tem que ter um CRM para cuidar, para dar o follow-up em tudo isso, atender os clientes. Então você percebe que a tua empresa, a melhoria da tua empresa implica, de uma área, implica na melhoria de outra, e assim que a empresa vai crescendo, vai desenvolvendo. Sem estresse, gente. Outra coisa, né, Bruno? É um processo de transformação, mas a gente gosta de manter esse clima de positividade.
né? Cara, os problemas estão aí pra gente... Os desafios... A vida é assim, não é? Estão aí pra gente resolver. Exato, não adianta... Não dá pra ir pra trás, então tem que ir pra frente. Tem que ir pra E frente. aí tem que escolher as formas de ir pra frente. Você pode ir de uma forma amorosa ou de uma forma animada, pra cima, otimista. Otimista, né? Porque a vida é assim mesmo, né? Não tem, nada dura pra sempre, tudo muda. E é até bom que mude. Bom, quando a gente está num projeto de consultoria, o que é importante, acho que vale a pena mencionar, é quem monta o projeto de consultoria é o líder de núcleo que começou aquele processo de clínica, que primeiro te atendeu na sua dor. Ah, mas eu comecei reclamando, por exemplo, de uma questão e acabou que o projeto era mais de outra área. Não tem problema, esse cara vai te acompanhar. A ideia é que o líder de núcleo que nasceu, que te recebeu primeiro, te acompanha e vai desenhar o projeto de acordo com as necessidades do projeto que você vai receber uma proposta né? Olha, o projeto visa resolver essa transformação que vai atender a essas áreas especificamente num determinado tempo e o preço é tanto, com esses especialistas. Esse é o outro motivo legal para participar da clínica, né? Os especialistas que vão resolver o teu projeto já te conheceram, desde lá. Você também teve a oportunidade de ver quais especialistas... Já cria aquele rapport. Cria um rapport. Já cria... Exatamente. Faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, os especialistas... É muito importante, assim, a gente pensa às vezes muito do lado do cliente, né? O cliente tem que gostar de você quando você presta serviço. Sim. Mas você também tem que querer ajudar aquele cliente. Você também tem que ter aquela boa vontade. Então, é bom quando cria esse rapport entre os dois, né? Exato. Eu já passei situações onde os sócios se detestavam e sentavam numa mesa, um virado de costas para o outro, literalmente, e já passei situações que eram família, e aí um virou para mim e falou, olha, eu quero sair da empresa familiar porque eu quero meu irmão de volta. Então, o meu irmão é mais importante. Mais importante. Que bacana, que bom esse teu irmão assim. E já passei situações também onde eu vi quebra-pau entre consultor e cliente e as coisas não iam para frente. Então, é muito importante que exista essa... Você falou uma coisa importantíssima, que é uma das áreas, inclusive, empresariais, né? Que é essa questão de gestão e de governança. É super importante. Para empresas familiares. Muito importante. Né? Porque a empresa familiar, ela tende a trazer as coisas da família e querer trabalhar como a família funcionar na empresa. A casa vira empresa, a empresa vira casa. Exato. E a gente tem que resolver essa questão, porque não é legal. Né? Então, assim, tem os irmãos, eles serão, dentro da empresa, pessoas responsáveis por suas áreas. Fora da empresa, aí sim, eles são irmãos. E tem que o máximo que puder separar... Mas melhor. Aí não dá, né? Porque vai comer a pizza de domingo com a família e começa. Exato. E tem que ligar para aquele cara segunda, e aí... E tem profissionais que sabem cuidar disso. E aí o desafio da Interaction é encontrar, é ter no nosso hub profissionais capazes de ajudar em qualquer especialidade. E essa é uma especialidade, por exemplo, inclusive que eu conheço pessoas super competentes e quero trazer para a Interaction, porque é cuidar de empresa familiar, sucessão e questões de gestão familiar e governança. Então, para você entender, é o seguinte, nós vamos sempre estar trazendo, né, a público via as redes sociais, via podcast, assuntos, porque a gente não pode aqui vir, né, falar sobre nada, assuntos objetivos, sobre os quais os especialistas vão fazer comentários, vão discorrer profundamente sobre aquele assunto em um programa, um podcast como esse. Até porque, realmente, a ideia do podcast é essa. A gente não vai vir aqui sempre falar da gente, da nossa empresa. A ideia é falar de coisas que são relevantes, assuntos ali que estão na mídia, né? Assuntos para o empreendedor, econômicos, financeiros, administrativos, qualquer coisa do tipo. Exemplos reais. E fazer uso desses caras craques que estão com a gente, né? E aí você, que é empresário, ou que é CEO, ou que é CFO, ou que é C-level de alguma área, você vai gostar de ver aquele programa porque você vai pelo menos olhar, refletir, será que a minha empresa está passando pela mesma coisa? Será que esse assunto não é pertinente para eu olhar? E eventualmente até falar, cara, eu até gostaria de conversar um pouco mais com esse cara. Né? E a gente te proporciona isso. Podemos falar do evento Interaction, então? Sim, claro. Eu acho que isso é importante. Como é que você faz para conversar com o cara sem ele te cobrar, né? Exato. Né? Hoje em dia tudo cobra, né? Até estava vendo uma notícia de que uma das soluções que as pessoas estão adotando com certo sucesso é conversar com a IA, né? Bater um papo com a IA. Sim. Né? Eu fiz isso aí sobre psicologia. Ruim não é. Para te dizer a verdade, ela te dá alguns direcionamentos muito legais a IA. Mas falta
o lado humano, falta a fluidez humana. O que eu vi um cara falando na internet sobre fazer essa sessão de terapia com a IA é que é legal, mas falta justamente esse tom humano e a memória do que já foi falado. Conseguir juntar as pecinhas do que já foi falado na sessão retrasada, talvez, Sim. ou 6 meses atrás, Recuperar e fazer esse link com o sonho que você teve hoje, por exemplo. Então, Exato. faz sentido o que você está falando. Exato. Sim. Então, assim, é legal, é como você dá um voo de helicóptero, né? E dá uma olhada, dá uma enxergada na situação. A IA é bacana e cada vez mais as pessoas estão usando. Mas, cara, você já sentou frente a frente uma pessoa, olhando nos olhos e conversando, e ela sentindo a tua energia e entendendo diferenças pequenas de linguagem corporal quando você aborda determinados pontos do seu problema, aí você sabe que ali tem coisa, né? Então, assim, o ser humano ainda não tá... Tem gente que acha que vai ficar, isso tem alguns filmes que falam sobre isso, inclusive, né? O Vingador do Futuro. Eu acho que vai ficar. Exato. Eu aposto mais na burrice natural do que na inteligência artificial, mas o fato é, a gente vem conversar, você vai ter um evento uma vez por mês só, né? Sim. A gente escolheu uma sexta, né? Uma sexta-feira, para ir em linha com tudo que a gente está falando, de ser leve, de ser divertido, de ser pessoal, né? De ter o lado pessoal. O famoso sextou, né? Então, sextou meio que um happy hour ali, come um negócio, toma um vinho, bate um papo, Exato. come um negócio diferente. Come um negócio diferente. Legais, como a gente. Uma vez por mês. Então, assim, não é que você tem que ter aquela obrigação, toda semana, tô ali, né? Que tem alguns grupos, até religiosos, e você tem que horários cumprir e tarefas. Todos os tipos de grupo, de social, tem um pouco de obrigação, né? A gente vai ter a reunião para você vir loose, vai vir solto, mas com uma ideia na cabeça. Eu quero melhorar, ou eu quero corrigir, ou eu quero entender um determinado assunto com um especialista da Interaction. Que legal. Sem compromisso. O único compromisso é você vai comprar um ingresso. Sim. Né? Para participar não é de graça, até porque a gente serve almoço, a gente tem, né, o Welcome Coffee, a gente tem um palestrante que vem. Eventualmente esse palestrante pode ser um dos afiliados, um dos especialistas, a gente chama de afiliado. Pode ser você que quiser palestrar. Pode ser qualquer pessoa, você conhece um assunto que é difícil, que é relevante, é do momento, procura a gente. Sim. Né? Eu quero palestrar sobre isso. Cara, para nós é interessante. Né? Você vai assistir uma palestra dessas que a gente está falando e a gente vai trazer palestras atuais de pessoas que passaram por situações reais e não por simulação, né? Então, são grandes líderes empresariais que vão palestrar ou grandes especialistas. E depois você vai se apresentar. Que acho que é um diferencial também, né? Você não está indo só procurar. Você está com a chance de se mostrar também. Porque ali no meio dos outros convidados, como você, que compraram ingressos, tem outros empresários que podem perceber de uma solução que você também tem. É isso aí. Né? A própria palestra não é uma forma de você, se você quiser palestrar, também é uma forma palestra sem dúvida. Palestra by far, né? Você, como palestrante, você se mostra como especialista. Você pode gravar a tua palestra, depois botar na tua rede social, a gente vai deixar isso acontecer. Ninguém vai, não é uma palestra secreta. A gente vai usar nas nossas redes também. A gente vai gravar e vai usar. Talvez a gente não falou disso, que era muito importante. Grande parte, um pilar enorme da Interaction é a gente fazer marketing para os nossos parceiros, afiliados, né? Clientes também. Porque os afiliados, que são clientes de um nível, um primeiro nível que a gente chama, né? Por que eles são clientes? Porque a ideia, o modelo da Interaction é ser um hub. Então, a gente traz empresários que estão precisando resolver suas soluções para resolver os seus problemas com os nossos afiliados. Então, eles são, de alguma forma, nossos parceiros de negócio quando a gente está resolvendo um problema para o empresário, mas, ao mesmo tempo, nossos clientes quando a gente está prometendo para eles que nós vamos trazer clientes e vamos dar exposição para eles. Isso aí. Porque hoje, para você... Isso é importante, acho que vale a pena falar, né? Um afiliado, Bruno, você que já empreendeu e já foi empreendedor, um cara que é um consultor, por exemplo, que queira... divulgar a sua especialidade na internet para trazer cliente. Quanto ele precisa investir mais ou menos por mês, assim, porque você calcula? Eu vou começar, como todo economista, depende, né? A palavra depende é a favorita. Chegar, né? Mas eu acho que assim, até um passo atrás, prospectar desta forma para consultoria é muito difícil. É um tipo de negócio que é muito na confiança, na indicação. E claro, se você um dia vira uma Big Four, aí é completamente diferente. Sim. Você é um nome que todo mundo conhece. Sim. Mas então já começa lá, né? Por aí. Aí o que acontece também?
tem gente que não é muito boa no que faz. E eu não tô falando aqui que eu sou bom, tá? O Rodrigo é muito bom. Mas eu não tô falando que eu sou bom. Mas tem gente que não é muito bom no que faz. Então você chega num cara que já contratou alguém que faz alguma coisa similar ou até o mesmo tipo de consultoria. Mas ele tá um gato escaldado. Ele pensa, pô, consultor não trabalha, consultor me sacaneou. Então tem um monte de objeções. E não é só consultor, serve para pedreiro, serve para encanador, para qualquer prestador de serviço. A natureza do serviço é treta. Cara, é treta. Mas respondendo finalmente o que você perguntou, vai uma bela grana aí, até porque... para fazer o impulsionamento, alguma coisa do tipo, fatalmente você vai receber um monte de lead que não faz sentido. Eu já fiz esse tipo de serviço, então faço consultoria financeira aqui empresarial e já chegou gente perguntando se eu esquento carteira de motorista, por exemplo. Que não tem nada a ver. E o problema é que você paga por isso, né? Paga por isso. Então você pagou pagou no pro Google, cara... o cara clicou, você pagou, só que ele tá procurando se você esquenta a carteira de motorista, né? E eu já participei de questões ali dos... Não vou falar o nome porque pega mal, não, mas você sabe quem é. Que o hub era dele. Então esse serviço era feito por ele. E a mesma coisa. A mesma coisa. Você empresta dinheiro para pessoa física? Foi a pergunta que chegou para mim, por exemplo. Então, para fazer esse serviço bem feito, é uma grana violenta. Serviços de SDR que você contrata, que é nada mais, nada menos que você contratar uma equipe de vendas externa para trazer leads para você, não são baratos, né? Custa mais de R$2.000. Tranquilamente. Tranquilamente. E ó, se você pagou R$2.000, a empresa não é muito boa. Tá barato demais. Mas é o que eu conheço. Jogou dinheiro fora. O mínimo que eu conheço é R$2.000. Isso. E aí daí para cima, é 2.500, 3, 4, 5. E às vezes vai trazer um lead para você que não é tão quente assim. E ele cobra pelo lead. Né? Ó, cada lead que eu te trouxer, eu vou te cobrar, sei lá, X reais, né? Fora o fixo. Então tem essa coisa. Você impulsionar redes sociais, você ter redes sociais no orgânico, demora. Exato. Né? E hoje em dia, mais que como tem muita gente que tem grana, os caras impulsionam dele, você fica para trás. A rede social ganha dinheiro assim. E acho que pode enganar também, a gente ouve, né? Aquele cara não faz... O cara faz vídeo testando qual hambúrguer é mais macio. E a gente acha que é fácil fazer e se você fizer, você também vai viralizar. Não é verdade. Então não é qualquer coisa que viraliza. Se você for bom e falar bem, não significa que você vai viralizar. Não. Tem outras coisas envolvidas. Existe prática e habilidade, né? O conhecimento. E existe a grana por trás. Então, o que a gente pensou para você que tem uma especialidade, tem uma sua empresa, mas está sentindo dificuldade de gerar novos clientes? Você está muito nos mesmos clientes que você sempre atendeu e tem medo de que, por alguma razão, você perca um dia esses clientes e fique sem negócio. Ou você começou agora empreendendo e está querendo, né? Você é um prestador de serviço, você é um cara que entende de alguma coisa para empresas, então a gente não quer afiliados que vendam para pessoa física, a gente quer pessoas que prestem serviços para pessoa jurídica, né, com alguma especialidade, e aí pode ser uma coisa completamente, falar, olha, sou muito especialista nisso aqui, não tem problema, mas é para pessoa jurídica, para empresas. Você pode se juntar a gente, porque a gente vai funcionar neste sentido como uma cooperativa. Olha, você paga uma mensalidade, você tem direito a aparecer nas nossas redes sociais, com a mensalidade a gente impulsiona, né? Ao invés de cada um de gastar de R$5.000 por mês impulsionando o seu negócio, nós vamos impulsionar vários negócios. Então, do ponto de vista de esforço de marketing, o Hub ela tem essa vantagem, né? Olha, vamos aqui juntar forças para oferecer várias soluções. Isso do ponto de vista de quem quiser ser afiliado. O perfil do nosso afiliado é um empresário que tem um negócio, uma especialidade e que quer atingir empresas pequenas, médias e até grandes, né? Ele pode ser uma empresa que presta um serviço recorrente, né? Olha, eu sou um BPO financeiro, nós temos, né? Recorrente, todo mês ele está lá prestando serviço para você, né? Ou pode ser um serviço mais transformacional, olha, um especialista na área de RH que cuida desse tipo de treinamento aqui. Aí a gente vai trazer os empresários, como a gente já falou, e vai deixar você na cara do gol para conversar com esses caras pessoalmente. E isso é muito importante. Por isso que a gente faz o nosso evento mensal. A ideia é sempre uma sexta-feira por mês, segunda ou terça sexta-feira do mês. Isso é tem a primeira semana, que é muito no começo da semana, a segunda semana é a que pode ter, ou na terceira. Eventualmente já aconteceu da gente fazer fora disso por questões mais... Feriado. Por exemplo, feriado dessa última a gente não fez. Mas a nossa... E a gente faz num local
super profissional, um local, um ambiente para empresário, onde você possa ter lá um telão. Quando patrocinar a gente, vai aparecer aqui. Exato, né? E a gente vai colocar você, que é o candidato afiliado nosso, também na cara do gol. Para os empresários de qualquer segmento, que pode ser desde indústria, varejo, comerciantes, e-commerce, não importa o segmento que você está, né? Talvez eu acho que o mais difícil para nós seria um agro, né? Que a gente não tem muita gente especialista em agro. Olha, o Léo trabalha bastante com agro. Né? A gente tem um advogado, por exemplo, que faz recuperação, que trabalha com agro. Então a gente nunca sabe, que tem a história de cada um que nós vamos explorar aqui dentro da internet. Exato. Então, quando vier falar de agro, sabem que vai ter a gente e o Léo aqui falando. Vai ter o Léo e a gente pode ir atrás, porque essa é outra questão também, né? Se você trabalha com agro e quiser falar, chama a gente, faz o programa conosco. Vamos atrás. E assim, investimento, a gente tem gente que investe em agro. Exatamente. Tipo o Felipe, que tem produtos que investem em agro. Então, assim, a gente acha, a gente tem lá hoje 11, indo para 13 afiliados. Nossa meta é chegar a pelo menos 20 afiliados, mas que não vão sair, eles vão ficar. Porque, só para fechar o círculo, é uma equipe nossa, né? Então, uma empresa não pode ter só 5 prestadores de serviço, mas também não pode ter 50 fazendo a mesma coisa. Então, por isso esse número. Isso que você falou é importante, hein? Nós não colocamos vocês, afiliados, dentro para concorrer a fazer a mesma coisa. Vocês podem ter em áreas próximas, mas conhecimentos distintos, diversos. Porque um não concorre com o outro. A gente trabalha em cooperação. Isso é muito importante. E aí você que é empresário e gostou dessa conversa aqui, acha que faz sentido conversar com os especialistas, conversar com a gente, que a gente é líder de núcleo, né? Exato. Tem mais 2, tem eu, Bruno, eu marketing e vendas, Bruno financeiro e legal, mas tem mais 2. Né? Tem o de TI e operações e o de RH. Quer conversar com algum desses? Nós vamos trazer aqui para entrevistar também em breve. Fala com a gente, vem numa reunião, você vai ver no link aqui no YouTube como é que você adquire um ingresso para participar das reuniões onde há a reunião e tudo mais. Vai conversar com a gente vai mandar o convite para vocês, você vem para uma reunião e finalmente pode entender como funciona na prática. E encarar esse programa, não sei se a gente chama de podcast, chama de podcast? Pode ser podcast, programa, esse espaço aqui como um lugar para aprender, né? Aprender com algum profissional. Olha, eu quero entender como eu posso ser um BPO financeiro. Pô, vamos ver a Renata falando, pode ser interessante. Sim. Entender do business, vale como funciona. Vale a pena ter um BPO financeiro ou vale a pena ter uma equipe própria? Em que situação? Exato. É uma questão que você pode ter. E também assuntos, por exemplo, um que a gente quer falar bastante na questão do mercado de trabalho, né? Essa nova geração Z, que não trabalha, home office. Então também a gente quer trazer uma afiliada, nossa líder aqui para falar disso. Falar de automação. Automação. Então não é só um espaço para esse primeiro, talvez, acho que foi para você entender por que a gente está aqui, dar uma validação, né? Exato. O que são esses dois caras falando, o que eles estão falando. E agora a gente quer ser um espaço para ensinar, para mostrar e para também poder showcase, como fala isso em português? Demonstrar o poder da nossa empresa e dos nossos afiliados também, né? É isso aí, exatamente. O poder da nossa empresa está nos nossos afiliados e não é papo furado, né? Exato. E no fundo é o que sempre falam nas empresas, muitas vezes não fazem, que é a nossa força está nos nossos funcionários, né? Só da boca para só no videozinho ali institucional. Às vezes fica bonito, às vezes as pessoas sentem que não é bem assim, mas no nosso caso é muito assim. A gente não é uma empresa com hierarquia, presidente, CEO, gerentes e não sei o quê, com uma pirâmide super verticalizada. Não, cara, a gente é uma empresa que os sócios são consultores, junto com os demais consultores, né? Os sócios ganham dinheiro por meio de consultoria, por meio de desenvolvimento desses projetos. A gente não ganha dinheiro com mensalidade dos afiliados, porque isso é todo revertido para as ações de marketing, para isso aqui, por exemplo, né? E você afiliado, é isso pagou para isso aqui. É para isso aqui, é para gerar a visibilidade, fazer aquele funil, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então a gente precisa fazer, como todas as empresas precisam, mas a gente ganha dinheiro realmente com os projetos e resolvendo problemas, porque o cliente volta. O bom cliente, se ele é bem atendido, ele vai acabar voltando. Então a gente tem uma reputação a zelar, tanto os nossos afiliados como a Interaction como um todo. Sempre quando vai receber alguém, a nossa primeira preocupação, vamos entender a real do problema desse cara e vamos
Não vamos prometer o que não podemos entregar. Vamos entender o que a gente pode Exato. entregar e falar, cara, para resolver esse problema, a nossa proposta é essa, né? E aí você vai começar a formar uma freguesia e falar, cara, aqueles caras Até resolvem. porque eu acho que quem fala que entrega, mas não entrega, promete que não pode entregar, é um dos motivos para a gente existir. Esse cara criou ali uma série de problemas para quem presta serviço. Criou rejeição e a gente está aqui para fazer diferente, né? Muito bem colocado. Bom, gente, eu acho que as grandes questões que a gente tinha para abordar sobre a Interaction, espero que vocês tenham entendido. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Mas vocês têm o afiliado, você tem um consultor que orienta, que organiza esses afiliados por núcleos, ok, entendi isso, né? Mas e se eu for um consultor também, né? Mas já tem um consultor, calma. O que a gente está chamando, você pode ser um consultor e ser afiliado. Qual é a sua especialidade? Claro. Né? Os nossos líderes de núcleo, eles são generalistas na área dele. Então, é um cara como eu de marketing, eu não sou um especialista em design de marca. Quem é especialista é o designer de marca, né? Eu não faço isso, mas eu posso avaliar se esse design, como é o briefing, como a gente vai briefar esse designer, se a gente vai fazer uma pesquisa de mercado para dar mais elementos ou para avaliar o que foi desenhado, a reação. Mas a gente sempre tem espaço para um especialista, né? Os líderes, eles são generalistas, os líderes de núcleo. São consultores generalistas naquele setor, naquele núcleo, né? Quem resolve ali põe a mão na massa e vê como é que é a solução é o especialista, né? Então você tem essa vantagem. Quando você conversar na Interaction, você vai conversar com um cara que tem uma visão geral e o cara que tem a visão específica. E juntando tudo isso, cara, o poder que a gente oferece, né, é muito grande. É só você participando de uma clínica, participando até de um almoço ou um evento nosso. É muito legal, né? Muito divertido. Você já vai ver que você já não entra do jeito que você saiu. Você já sai diferente. Você sai com outra visão de mercado. Tenho certeza absoluta que pagando só o ingresso, você já sai diferente que você saiu. Essa é a promessa, né? Podemos fazer do nosso evento. E não é caro. É um evento que custa R$200 hoje. Aproveita que um dia vai subir. A gente espera que precise subir por causa da demanda. Exato. Cada demanda. Mas, cara, que você como empresário, você não vai entrar, você não vai sair do jeito que você entrou de jeito nenhum. A gente promete isso. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. A gente se vê lá e a gente se vê agora aqui. Então tem que se inscrever, tem que curtir, tem que compartilhar. E a gente se vê no próximo podcast aqui, né? E a gente está em todos os... Procura Interaction. Nós estaremos em todos os grandes plataformas, né? YouTube, já estamos aqui no Instagram, TikTok, LinkedIn principalmente, óbvio, né? É profissional. Então a gente vai estar se vendo, se esbarrando aí. Se puder seguir, melhor. Se curtir, melhor ainda. Beleza, gente. Muito obrigado. Até a próxima aí, gente. Obrigado. Valeu.